Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bom, eu sou o pastor Oséias, presidente do CETEMIT, e estou aqui para juntos podermos estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical da revista Crescendo na Palavra. A revista Crescendo na Palavra é um projeto do CETEMIT que foi lançado há 17 anos aproximadamente e até hoje tem sido publicada como material para doutrinação e orientação do povo de Deus na Igreja Congregacional. A partir de hoje, estamos começando esse projeto a fim de orientar os irmãos e irmãs no estudo da Palavra de Deus, na aplicação do ensino, do conteúdo das revistas na Escola Bíblica Dominical. O propósito aqui é fornecer subsídios aos professores e também aos alunos da Escola Dominical que se interessam por estudar o tema, para poder enriquecer as aulas, contribuindo com os irmãos na Escola Bíblica Dominical a cada domingo. E nós vamos iniciar pela nossa lição sobre a morte. A morte é o primeiro tema dessa revista que fala sobre as profecias bíblicas dos últimos dias. Essa profecia vai falar sobre a escatologia, por assim dizer, em alguns aspectos, avaliando textos de profetas veterotestamentários e a doutrina bíblica sobre esse conteúdo. Bom, o nosso texto-chave da lição de número 1 traz uma verdade maravilhosa que Paulo ensina na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 e 56, onde a Escritura vai dizer, onde a Escritura diz para nós: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Bom, o que este versículo está dizendo? Primeiro a gente precisa entender a palavra aguilhão. O que significa esta palavra? É uma palavra que se refere a uma ponta de ferro ou ao ferrão de um inseto, como por exemplo a abelha. O aguilhão então é um ferrão. O pecado, né? Porque olha o que a Escritura diz. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é, por assim dizer, o ferrão através do qual a morte afeta a humanidade, né? O pecado é aquele que produz a morte na humanidade. E como nós somos filhos de Adão, herdamos essa condição de pecadores, visto que os nossos pais no Éden pecaram. Logo, todos estamos sujeitos à morte. E ele se fortalece na lei, porque se não houvesse lei, não haveria como aplicar a punição. Porém, a lei, que é perfeita e que aponta para os desígnios perfeitos de Deus, não pode ser cumprida por pecadores. Logo, por causa da lei, todos somos transgressores e o pecado alcança então a nossa vida, nos tornando culpados de morte. A verdade teológica da lição, escrita pelo nosso professor, pastor Alain Vimar, de nossa igreja em Maçambará, na zona da Mata Mineira, que inclusive é autor das 13 lições dessa revista, diz o seguinte: a vida eterna em Cristo não depende da sua vinda futura para arrebatar a igreja, mas depende de nossa ida a ele no tempo presente. A vida eterna não é algo que irá acontecer com a igreja. Ela é já uma realidade na vida do crente hoje. E nós vamos entender o porquê disso. Partindo do texto congregacional, que não vamos aqui nos deter na sua leitura, vale a pena observar que esses textos separados se referem primeiro à vida eterna e depois à morte física. E a vida eterna é uma obra de Deus. Só Deus pode conceder vida eterna. E ela é uma resposta que nós damos a Deus em obediência e amor. Ou seja, para se obter a vida eterna, é preciso responder à oferta de Deus, a oferta de nos salvar por meio de seu Filho Jesus. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo nos diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, logo, a vida eterna é
o resultado da nossa entrega a Deus em fiel obediência e amor. Porque ao fazer isso, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Logo, o apóstolo João, ainda em 1 João, escreve no capítulo 5, versículos 11 e 12, que quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, meus irmãos, vale a pena entender, vale a pena estudar esse texto e entender que a vida eterna é Cristo. Então, quem tem Cristo já tem a vida eterna. A vida eterna já é uma realidade na vida daqueles que têm ao Senhor Jesus. E ninguém pode tirar isso da igreja do Senhor, porque o Senhor mesmo lhe garante. Bom, para isso então, vamos estudar as 3 mortes que a Bíblia fala. Porém, antes, é preciso definir a morte. O que é a morte? Bom, morte é ausência de vida. Isso é a morte. Logo, o que é a vida? Ah, pastor, é ausência de morte. Não. A morte é a ausência, é a falta de algo. A falta de algo gera a morte, né? E a presença do pecado gera a morte, porque tira da pessoa, do ser, esse algo tão importante que é a vida. Porém, o que é a vida? A vida não é uma coisa, a vida é uma pessoa. Em João 14,6, o próprio Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é o Senhor. Também em João, no capítulo 1, o apóstolo diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a vida é Jesus. Logo, a morte física é a ausência da vida de Cristo no corpo, que é o corpo glorificado. Este corpo, ele não tem a vida do Cristo ressurreto, porque ele ainda não foi glorificado. Logo, ele está sujeito à morte. A morte espiritual é o resultado da ausência da vida de Cristo no nosso espírito. É quando o nosso espírito não está ligado ao Espírito de Jesus, ou seja, ao Espírito Santo. E a morte eterna é a ausência eterna de Cristo na alma humana. Lógico que a morte eterna é resultado da morte física sem Cristo, como veremos no decorrer desse comentário. No primeiro tópico, falando sobre a morte física, o pastor Alain menciona Hebreus 9, 27, falando do juízo que sucede à morte, ou seja, a escatologia individual a partir da morte de cada um de nós, né? A escatologia é dividida em 2 aspectos. Esses 2 aspectos são o individual e o cósmico. A escatologia individual se refere ao último dia de cada um de nós. Então, logo após a nossa morte, imediatamente após a nossa morte, nós já estamos destinados ao juízo de Deus. Ponto. É exatamente isso que a lição está ensinando. Esse juízo de Deus, que ocorrerá na vida do crente, no tribunal de Cristo, e na vida do ímpio, no grande trono branco, como ainda veremos mais adiante, já está determinado após a morte. Ou seja, já está determinado após deixarmos este mundo com ou sem Cristo. Continuando então, o pastor fala-nos sobre o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, que relata a universalidade da morte. Todos morreremos. Todos. A não ser aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja. Não é verdade? A morte, porém, foi derrotada por Jesus na cruz e na sua ressurreição. Na cruz, Jesus derrotou, destruiu completamente o pecado, e na sua ressurreição ele venceu a morte. A morte derrotada pelo nosso Senhor, né, ainda pode nos acometer, porque o nosso corpo não está glorificado. Porém, ela já é uma inimiga vencida. Aqui mesmo em 1 Coríntios 15,
Paulo fala que a morte é uma inimiga e é a última a ser derrotada. Mas ela já está derrotada por Jesus, que só falta ser vencida por nós, né? E uma vez que estamos em Cristo, ela já é uma inimiga vencida que permanece presente no mundo. Você também pode ler isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Mas que tem prazo de validade para os eleitos de Deus, para os salvos do Senhor. A morte física é a separação da nossa alma e espírito do corpo. Mateus 10, 28 fala sobre isso, João 13, 37, Eclesiastes 12, versículo 7, Tiago 2, versículo 26. Isso não significa que nós deixaremos de existir. Isso é outra coisa muito importante. Morrer não é deixar de existir. Morrer é passar a existir em outra realidade, em outro contexto. Lógico que nenhum de nós está isento da morte. Porém, morrer é passar a existir em um outro ambiente, em uma outra realidade. Quando a morte afeta o corpo, nós passamos a existir no mundo espiritual. Muitas pessoas ensinam, sobretudo seitas heréticas, a doutrina do aniquilacionismo, ou seja, de que quando o corpo morre, a alma e o espírito também são totalmente destruídos para aqueles que não têm Jesus. Ou seja, a alma e o espírito são aniquilados, logo não há um inferno. O inferno seria exatamente isso, a alma e o espírito serem aniquilados, né? A alma ser destruída e deixar de existir. Porém, a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que após a morte, tanto o justo quanto o ímpio passam a existir em uma outra realidade, que é a realidade espiritual, chamada de estado intermediário, que será o tema da nossa lição de número 2. A morte física, então, ela traz efeitos catastróficos para quem morreu sem Jesus. Porque morrer fisicamente sem Jesus Cristo significa ter uma eternidade longe dele também, chamada de segunda morte. No tópico 2, então, passamos a avaliar a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a ausência da vida de Cristo no nosso espírito. Como Paulo fala em Efésios 2:1, que nós, cristãos, salvos pela graça e misericórdia de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou, né, por meio de Jesus, por meio da obra do Senhor. Lógico que a morte espiritual, então, significa uma existência afastado de Jesus nessa terra. Todos aqueles que hoje estão distantes de Jesus, que não servem a Jesus, que não temem a Jesus, estão mortos espiritualmente. Paulo também fala disso em Filipenses 1, versículos 20 e 23, 20 a 23, quando ele chega a desejar ou a estar em dúvida sobre a permanecer aqui ou morrer. Não desejar a morte, queridos, no sentido doentio da coisa, seria a depressão profunda, que leva as pessoas ao desejo de morte, mas é em saber que, morrendo ou vivendo, como ele mesmo diz, somos do Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, esse inimigo vencido, a morte, ela, quando vem sobre o crente, ela se torna objeto de apenas como um veículo. Ela se torna um veículo para conduzir o salvo à presença do seu Senhor. Nos dias de Paulo, né, ocorreu um fenômeno interessante com a igreja de Tessalônica. Os crentes de Tessalônica não estavam muito bem instruídos sobre a morte física e espiritual, e eles entendiam que os crentes que tinham vida espiritual, ao morrerem fisicamente, perdiam a possibilidade de serem arrebatados, porque já estavam mortos. Então Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, para explicar para esses irmãos que não, de maneira alguma. Aqueles que morrem em Cristo
estão aguardando a ressurreição, e eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então Paulo diz que sim, todos que morreram em Cristo estão na presença do Senhor, aguardando a ressurreição do seu corpo. E ele então afirma no versículo 18, quando ele termina o seu ensino: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A proposta da escatologia é trazer consolo, conforto para a vida dos servos de Deus, dizendo e mostrando para nós que mesmo que a morte nos abata, nós morremos em Cristo. Então nosso espírito não estava morto. Nosso espírito está cheio da vida de Cristo e, portanto, aguarda a ressurreição dos santos naquele último e glorioso dia da Igreja do Senhor Jesus. A morte espiritual é a separação da pessoa em relação a Deus, como eu já disse. A incapacidade de reagir às questões espirituais, de responder a Deus, porque ela não tem comunhão com Deus. Seu espírito está morto, seu espírito está desligado de Deus, então ele não consegue responder a Deus. Isso é estar morto espiritualmente. Ele não discerne a voz de Deus, ele não ouve Deus, porque o seu espírito está morto. E Deus é espírito, e aqueles que ouvem e conhecem a Deus só o conhecem por meio do Espírito. Paulo também ensina isso na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, e também em Efésios, no capítulo 2, versículos 1, 5 e 6. Então, o vivo espiritualmente se diferencia do morto espiritualmente pelos seus frutos, pelo seu estilo de vida, porque ele ouve a voz de Deus e vive de acordo com aquilo que Deus lhe dá. Vive de acordo com aquilo que o Espírito Santo lhe orienta por meio da sua santa palavra. Isso é o que caracteriza aquele que não está morto espiritualmente, mas sim vivo, porque ele tem acesso à voz de Deus, porque o seu espírito está vivo pelo Espírito Santo que nele habita. Por fim, temos a morte eterna, que é um tema também bastante doloroso, porque ela se refere a uma morte espiritual eterna, aquela separação eterna de Deus. A morte eterna, ela é o produto de uma vida que, durante toda a sua existência aqui nessa terra, desprezou a Jesus, não recebeu Jesus, não se rendeu ao Senhor Jesus, e então falece desligado de Jesus, morto espiritualmente. Todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, ao morrer, já está destinado à morte eterna. Porque a escolha deve ser feita nessa vida, a decisão deve ser feita deste lado da existência. E ao não decidir por Cristo, ele está subordinado, destinado à morte eterna, que conduzirá essa pessoa, conforme Hebreus 6:2. A morte eterna é um estado permanente, ao passo que a morte espiritual não. A morte espiritual, ela pode ser revertida se a pessoa se converte, se a pessoa rende a sua vida a Jesus. A morte física será revertida para aqueles que morreram em Cristo, porque ressuscitarão com o corpo glorificado. Porém, a morte física do ímpio será revertida para o juízo final. No último dia, a morte, o inferno, todos darão os mortos para que sejam julgados. E eles existirão. Eles não têm vida eterna. Terão um corpo eterno, uma existência eterna, mas não vida eterna. Existirão eternamente longe de Deus. Vida eterna é estar com Jesus. Estar longe de Jesus é morte eterna, ou seja, é uma existência na agonia de saber que Deus não está presente ali. A morte eterna é caracterizada por esta situação de distanciamento eterno de Deus. E como só Deus pode fazer o ser humano feliz, a morte eterna significa uma existência eterna de infelicidade por causa do distanciamento de Deus. Em resumo, isso é o que ensina a nossa lição de número 1 da revista Crescendo na Palavra, falando sobre as profecias bíblicas dos últimos tempos. Que o Senhor te abençoe, que esse conteúdo possa ter enriquecido a sua vida. Estamos aqui abertos à comunicação, para que você possa participar, faça seus comentários, compartilhe conosco sua concordância, discordância. A única coisa que não vale é ser desrespeitoso.
Porém, discordâncias são bem-vindas, acréscimos são bem-vindos e sugestões também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, abençoe a sua escola dominical e que ela cresça cada dia mais. Em nome de Jesus, nosso Senhor.